A média de tempo de duração dos casamentos no Brasil caiu de 17 para 14 anos na última década, o número é do IBGE. Bom, a pesquisa mostra que entre 2016 e 2017, o número de uniões registradas também diminuiu 2,3% e o número de divórcios aumentou 8,3%. Bom, a gente está falando isso em meio à semana em que se comemora o Dia dos Namorados, apostando, é claro, no amor e nos relacionamentos. Por isso, Hora da Notícia aproveita essa data para falar um pouquinho sobre relacionamentos em uma série de entrevistas que nós começamos agora. Os relacionamentos tradicionais são o foco da conversa que a gente vai ter agora com a psicóloga Maria Gorete Bittencourt, professora aqui na UPF. Seja muito bem-vinda, é sempre um prazer para a gente te receber aqui. Obrigada. Hoje a gente vai ter uma espécie de DR, vamos falar de relacionamento. E a gente quer começar te perguntando, professora Gorete, aquela frase que a gente cresceu ouvindo, não é, nas cerimônias religiosas, até que a morte os separe, ela é possível ser aplicada nos dias de hoje? Ela é uma verdade? Sim, é possível ser aplicada, só que exige algum esforço, né? Você estava falando sobre as estatísticas, né, do crescimento de divórcios, o crescimento também da não oficialização, as pessoas até ficam juntas, mas não oficializam. Então, tudo vai depender do método, né, da maneira como isso vai se encaminhar, mas é possível. É possível. Bom, o direito vê o casamento como um contrato e a gente quer entender se a psicologia também pode perceber dessa forma. É um contrato, de certa forma, secreto, em que você vai conhecendo a pessoa com o passar do tempo. Nessas revelações podem surgir crises, certo? Exatamente. Sim. Na psicologia a gente também vê como um contrato. Claro que as pessoas não falam isso. Eu sempre digo que era muito mais interessante se as pessoas pudessem discutir antes ou conversar melhor antes, quando estão namorando, antes de engatar a relação mesmo, porque ia ser mais fácil. Mas as pessoas elas não falam sobre esse contrato antes, porque parece que vai conspurcar, né, a relação amorosa. Tipo, nós vamos ver como é que fica, por exemplo, a nossa questão financeira, o nosso dinheiro, o meu, o teu, né, como é que a gente vai organizar. Não se fala nada, não se fala nada. Se vive a paixão do se vive a paixão momento. E tal. E daí, na primeira dificuldade, às vezes, como as pessoas não estão muito maduras com essa questão, pode ser um motivo assim, de rompimento, que não precisaria ser. Então, um casamento de longo prazo, ele precisa sempre de recontratos, né? Você, na verdade, pode casar 10, 15, 20 vezes com a mesma pessoa, porque as pessoas também se modificam. A pessoa nunca é a mesma, por exemplo, assim, depois de 5 anos, 10 anos, ela não é a mesma de quando ela começou. Então, tu tem que recontratar. É aí novos que as coisas, acordos. Novos acordos. Você fala, então, que é importante que o casal, ainda quando namorado, sente e fale, sim, de algumas questões que envolvem o dia a dia. Claro. E esse combinado pode não valer dali 5 anos. Pode não valer. Você vai ter, porque a pessoa, assim, ela fez outras coisas, ela fez alguns outros empreendimentos na vida, então ela também se modificou como pessoa. Além de tudo, as pessoas vão amadurecendo, né? Obrigatoriamente, digamos assim. Agora, e cada um no seu tempo também. Então, por isso... Professora Gorete, quando surge uma crise, são 2 alternativas. Ou acaba a relação, ou ela se reforça. Faz sentido? É mais ou menos isso na prática? Exatamente, é isso na prática. As crises sempre vão ter. Não existe relação que não tenha crise. Isso não existe. Assim, aquela coisa assim, e foram felizes para sempre só nos contos de fada, e assim porque termina ali a historinha, né? Porque se a historinha continuasse, ia ter a crise do príncipe e da princesa. É normal. As crises vão acontecer. O grande segredo talvez seja como é que eu renegocio isso, né? Como é que eu trabalho essa relação de novo. A pergunta de ouro: existem regras, dicas, orientações, receitas para relacionamentos duradouros? A receita assim, de bolo não tem, mas basicamente é a conversa, entende? Quando as coisas não estão bem, é muito importante que as pessoas não se fechem, que elas possam dizer umas para as outras, olha, isso não está legal, eu não estou gostando disso ou daquilo. Mas não é só falar, que é o grande problema hoje do mundo contemporâneo, as pessoas querem falar, mas não querem escutar. Então você precisa escutar o outro. Você precisa também se colocar um pouco no lugar do outro e ver assim, sob o olhar dele, o ponto de vista dele, por que ele está me vendo dessa maneira, ou por que ele está vendo a relação dessa forma. E conversar sobre isso, entende? Então você Esse é o grande...
eu diria assim, talvez o grande segredo, né? Ouvir mais, ser flexível, se colocar no lugar do outro. Empatia, isso tem a ver com empatia também. E assim, ó, e não achar, e não ficar em cima da sua verdade absoluta. Sempre num casal, não existe assim, aquele é culpado ou esse é culpado. É 50% para cada um. Então a gente tem que ver qual é os meus 50% nesse latifúndio, né? Que está contribuindo para que essa relação não esteja mais tão legal. E aí, se houver jeito de fazer um novo contrato, isso segue. E se não houver, bem, as coisas também podem ter tido um tempo. Isso não significa fracasso. Significa que durante um tempo deu certo e depois já se quer outras coisas. Né? Só para a gente fechar aqui, você acredita que esses relacionamentos duradouros, eles têm uma tendência de não existirem mais? Não, eu acredito que os relacionamentos duradouros vão existir, sim. Vão existir sim, depende do investimento das pessoas. O quanto elas querem isso e o quanto elas vão amadurecer para isso. Não existe sim, existe luz no fim do túnel. Que maravilha. Olha só, excelentes dicas para você passar uma ótima semana dos namorados. Muitíssimo obrigada, professora Goretti. Boa semana. Amanhã a gente vai seguir aqui no Hora da Notícia falando de relacionamento. Nós vamos ouvir o psicanalista Francisco Santos Filho.